Desde já eu quero agradecer o convite do Marcos e também agradecer ao nosso pastor Elias, né? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o pastor Elias, mas realmente foi muito bom poder estar com vocês essa quinta, sexta e agora hoje, sábado. Queridos, nós vamos aproveitar então esses momentos. Hoje é um dia bastante especial, é um dia em que nós de fato teremos a oportunidade de renovar mais uma vez os nossos votos, a nossa aliança com Deus, não é verdade? E hoje nós estamos felizes, assim como os hebreus, o povo de Israel, ao final de cada sequência de semanas de festas, eles então, nos últimos dias festejavam, hoje também nós estamos festejando, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia nesse momento, você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, fica com ela aberta aí. Eu ainda não vou falar exatamente o verso, mas pode ficar com a sua Bíblia aberta. Da maneira como estamos, mais uma vez, gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos. Vamos falar com nós. Querido Deus, misericordioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e porque tua misericórdia dura para nós. Hoje, Senhor, nós queremos mais uma vez nos esvaziar, Senhor, nos esvaziar do eu, do egoísmo, de nós mesmos, de tudo que não presta em nós. E queremos, ó Deus, ser preenchidos pelo teu Santo e bom Espírito. Hoje, ó Deus, nós queremos ouvir mais uma vez a tua voz falar aos nossos corações. Por favor, Deus, dá-nos, ó Pai, a tua paz. Somente a tua voz, de fato, possa ser ouvida. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem. O príncipe era jovem, bastante jovem. Talvez o jovem mais cobiçado do reino, não sei. De uma coisa eu sei, ele era dono de uma grande fortuna. Uma grande fortuna, de fato, muito invejável. Foi educado nas melhores escolas. Brilhante, bonito, forte e cheio de carisma. Ele era a pessoa mais popular. Nesse momento eu acho que as mulheres estão... Quem é esse homem? Muito bem, nós estamos falando de quem? De quem que nos lembra essa pessoa? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o brilhante Moisés, príncipe do Egito. Claro, alguns sabiam que ele era filho adotivo, mas que isso importava? Ele era o príncipe do Egito, Moisés. Esse foi o nome dado a ele porque a propósito ele foi tirado das águas. E ele então agora era filho da princesa. Ele era filho da princesa. Este homem, destinado a se tornar faraó, a pessoa mais poderosa da terra, por aquele período. O que aconteceu com esse homem? Diria alguns em nossos dias: você é louco? O que aconteceu com você? Deveria ir para o hospício, rapaz. Faraó. Tornar-se faraó não era fácil. Envolvia treinamento militar. E treinamento militar intenso. Exigia um treinamento social diplomático. E de fato uma educação religiosa. Mas uma educação religiosa baseada nos princípios, na filosofia, nos deuses do Egito. Sem dúvida nenhuma, era uma exigência de que todos os faraós fossem membros
da casta sacerdotal egípcia. Será que este rapaz estaria disposto a fazer parte dessa casta? Cheio de carisma, popular, forte, bonito, educado, dono de uma grande fortuna, mas ele não estava disposto a isso. Não estava disposto a isso. Veja, a profeta de Deus, ela diz que era um estudante ardoroso. Moisés era um estudante ardoroso e incansável. Não pôde ser induzido a participar do culto dos deuses egípcios. Foi ameaçado com perda da coroa e advertiu-se-lhe de que seria repudiado pela princesa, a sua mãe, caso persistisse em sua adesão à fé religiosa egípcia, a fé hebreia. Que situação, né? Moisés estava encurralado. Moisés estava encurralado, e assim como Moisés, eu acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos encurralados. E agora, o que fazer? Né? O que fazer? Será que eu vou permanecer, eu vou escolher estar ao lado de Deus? E vou então tomar a decisão de ouvir o que as pessoas vão falar de mim? Ou eu então vou escolher os padrões do mundo? Vocês se recordam de ontem? Os métodos do mundo, os padrões do mundo. E agora? Moisés, pela fé, faria a sua escolha? Ou será que Moisés deixaria a fé e a ação de lado e tomaria a decisão de obedecer aos padrões da sua época, os padrões egípcios? Veja que eles foram colocados em situações de grande dificuldade, de tomadas de decisões, de escolhas, como todos nós somos colocados, como todos nós precisamos em algum momento fazer decisão. Eis a questão: trabalharei no sábado ou não trabalharei? Prestarei um concurso no sábado ou não? Farei o vestibular no sábado ou não? Aceitarei essa promoção neste dia ou não? Nós somos chamados a escolhas. E à medida que se avizinhar o tempo do fim, nós teremos que tomar decisões muito mais difíceis. Porque o profeta Daniel disse que, no capítulo 12, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, e o povo de Deus será colocado à prova, muito mais do que os dias de hoje. Hoje, poderíamos dizer que nós estamos num barco, num pequeno barco. Mas poderíamos dizer que este barco, nós estamos em alto mar, mas o céu está azul e límpido e claro, dia, e as águas estão tranquilas. Mas poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que nuvens densas, escuras e negras se aproximam. O céu vai ser coberto, vai se escurecer, relâmpagos, trovões, tempestades vão agitar as nossas águas. E como que nós estaremos? Nós precisamos tomar as nossas decisões em tempos de tranquilidade. Em tempos de tranquilidade é o momento que você senta em seu quarto, é o momento que você pega a sua caneta, o seu papel, e aí então você faz o seu plano. Não é assim? Aí você faz o seu planejamento, você monta as suas estratégias para vencer. Você monta as suas estratégias para alcançar o objetivo. É isso que um soldado faz. Você imagina um soldado no meio da guerra, canhões, fogos, e você imagina ele vai conseguir algum lugar, algum cantinho para se sentar e montar suas estratégias no meio da guerra? Não. É lógico que não. É lógico. Então, queridos, poderíamos dizer que hoje é o momento de eu e você traçar os nossos planos para alcançar os objetivos que queremos. E pessoas nos ajudam nesse processo. Pessoas nos ajudam nesse processo. Lições de fé. O que poderíamos dizer das nossas mães? As nossas mães são as nossas aliadas.
para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Joquebede, uma grande mulher, a mãe biológica, a mãe de Moisés. Queridos, Moisés aprendeu sobre o único Deus verdadeiro com a sua querida mãe. E eu consigo imaginar Joquebede ensinando histórias inspiradoras para Moisés. Ontem, na entrevista com os jovens, cadê a menina gravadora aqui? Cadê a moça? Não está aqui, né? Mas eu achei lindo quando ela falou, né? Eu me sinto feliz, né? Quando eu estou com as crianças, eu posso ensiná-las. Moisés não se esqueceu das histórias contadas pela sua mãe Joquebede. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de ensinar nossas crianças desde pequeno. E é mais maravilhoso ainda quando nós nos alegramos, quando nós estamos felizes pela oportunidade de ensinar essas crianças. Veja, ela contou histórias inspiradoras e agora eu consigo ver Joquebede contando a história de Abraão. Falando talvez com Moisés sobre as estrelas que Abraão contemplou. Eu consigo ver talvez Joquebede falando sobre Isaac e sua obediência. Olha, querido filho Moisés, eu quero contar para vocês sobre a história de Isaac. Isaac foi um filho brilhante e é assim que eu quero que você seja, meu filho. Isaac foi um filho obediente ao seu pai Abraão. Ele teve a oportunidade de ver, de alcançar as promessas que o Senhor fez ao seu pai Abraão. Querido Moisés, querido filho, eu quero contar para você a história sobre José. José ele foi traído pelos seus irmãos. E eu consigo, em minha mente, ver Joquebede ensinando as histórias sobre o seu povo para o querido Moisés. Eu consigo ver ela ensinando, falando para Moisés sobre talvez a prisão de José. Olha, querido filho, José José infelizmente foi traído. Ele foi traído pela esposa do seu senhor, Potifar, de forma injusta. E ele então foi levado para a prisão. Quantas histórias aquela mãe contou para aquele filho? Eu não duvido nada disso. José foi educado por sua mãe Potifar. Porque a propósito, quando aquela princesa encontrou Moisés, não é? Aquela princesa aceitou que uma hebreia cuidasse do seu filho adotivo. E Moisés então, logicamente, que guiado por Deus, teve a oportunidade de retornar para os braços de sua mãe, e a sua mãe teve a oportunidade de educar aquele filho. As lições de fé que Moisés aprendeu quando criança ficaram com ele. E as lições que nós aprendemos na infância, queridos, podem fugir algumas, mas eu acho que todos nós, em algum momento, todos nós nos lembramos de lições que aprendemos em nossa infância. Lições que talvez você ouviu de sua mãe, talvez você ouviu de sua avó, eu não sei. Talvez lições que você aprendeu na igreja, pequeno, no clube de aventureiros, dos bravadores, mas as lições, elas ficam. Moisés aprendeu, ele aprendeu com a sua mãe. Ellen White diz que Moisés estava em condições para ter preeminência entre os grandes da terra, para brilhar nas cortes do mais glorioso dentre os reinos e para empunhar o centro do poder de Moisés. Sua grandeza intelectual o distinguia acima dos grandes homens daquela época, de todos os tempos. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos, e não somente isso, também legislador. Moisés não tinha para ninguém. Moisés era um grande homem. Todavia, com o mundo diante de si, teve a força moral para recusar as lisonjeiras perspectivas da riqueza, grandeza e fama, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E agora eu gostaria que parasse tudo. Eu gostaria que você olhasse para mim. Queridos,
Ontem nós falamos sobre seguir os padrões do mundo ou seguir então os padrões dados por Deus. O que Moisés fez? Moisés ele tomou a decisão de seguir os padrões mundanos, ou Moisés tomou a decisão pela fé de seguir o propósito que estava em seu coração. Essa semana nós falamos, na verdade nós falamos sobre uma frase de Lutero, e Lutero diz o seguinte, que é perigoso para o homem ir contra a voz da sua consciência. Moisés ele não queria ir contra a voz da sua consciência, jamais, jamais. Moisés agora tinha que tomar uma decisão muito difícil. Moisés ele poderia pensar assim: eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero, eu sou príncipe, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, eu sou intelectual, eu fui educado nas melhores escolas aqui no Egito. E Moisés poderia pensar: não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você: assim como nós, Moisés sentia um vazio dentro de si. Moisés sentia que a vida não poderia ser somente aquilo. Não é possível que a vida só era somente aquilo. E hoje, pessoas que mantêm ou que detêm uma grande riqueza, grande fortuna, pessoas que acham que possuem tudo, sentem dentro de si isso, queridos, um vazio. Porque o ser humano carrega dentro de si um vazio que nada consegue preencher, pelo menos tirando Deus de lado, não consegue preencher. Eu vou contar para vocês uma pequena experiência. Eu estive visitando uma igreja da zona leste de São Paulo um dia, e lá eu encontrei um homem que era o primeiro assessor do Silvio Santos, Orlando Macrini. Eu acredito que muitos de vocês ouviram falar do Orlando. Naquele dia eu não sabia desse homem, não conhecia esse homem. E eu sentei para ouvir o sermão naquela manhã, e aí então entrou aquele homem, ele era o pregador naquele dia. E aí então uma pessoa me ficou do lado e disse assim: você sabe quem é aquele homem? E eu disse: não conheço não. O pregador? Não conheço. Aquele homem ele é o primeiro assessor do Silvio Santos. Sério? Não sabia não. Eu sabia que o Silvio Santos tinha um primeiro assessor que fosse adventista do sétimo dia. Pois é, ele é o primeiro assessor do Silvio Santos. Interessante. E aquele homem então começou a brigar. E aí então ele começou a contar algumas experiências. Ele disse o seguinte: queridos irmãos, vocês sabem quem aparece no meu gabinete para me pedir oração com muita frequência? E eu fiquei então curioso e disse: quem será? E ele disse assim: olha, no meu gabinete aparecem pessoas como Hélio Camargo, o Ratinho, o Gugu. Lógico, quando essas pessoas estavam no SBT, trabalhavam no SBT, esses apresentadores, e ele disse que essas pessoas chegavam até ele e diziam assim: Orlando, por favor, Orlando, ore por mim, porque eu trago dentro de mim um vazio muito grande. Eu não sou aquela pessoa que os meus telespectadores me veem sorridente, animador de palco, feliz, alegre. Não sou. Eu não sou aquela pessoa. A própria Hebe Camargo chegou a dizer para o Orlando que ela era uma pessoa que sofria com a síndrome do pânico, e que ela saía sempre com seguranças, porque ela não se sentia segura e sentia como se alguém estivesse perseguindo, como se alguém a estivesse seguindo. Ela se sentia assim. Veja, irmãos, e às vezes nós olhamos para essas pessoas, lógico, não estou falando de todas elas, mas às vezes nós olhamos e pensamos, né? Ah, que vida boa, que vida maravilhosa é essa. Talvez alguém possa pensar assim. Queridos, a fama, o dinheiro, a riqueza não traz felicidade, não completa o coração do homem. Uma outra pessoa muito conhecida, conhecidíssima, é o Bill Gates, e a sua esposa. Este homem, depois de chegar no topo,
Este homem ainda se sentia vazio. E sai uma matéria na revista que ele tomou uma decisão. Ele decidiu pegar parte da sua fortuna, construir um prédio para abrigar crianças carentes. Mas não fez somente isso. Este homem saiu da sua comodidade, do seu conforto, e ele foi para terras longínquas. Ele foi para outros continentes, e lá ele se sentava no chão em rodas com crianças carentes, ele e a sua esposa. E ele disse para o jornalista: eu sou feliz. Como eu me sinto bem fazendo isso? Eu fico imaginando quantas coisas nós perdemos. Eu tenho certeza que Moisés sentia a mesma coisa. Eu não estou feliz. O que eu aprendi com a minha mãe é alguma coisa estranha, que isso não é suficiente. Eu não quero somente isso, eu quero mais. Moisés deslumbrava algo a mais. Moisés ele via além, e nós precisamos ser assim. Moisés olhou além do magnificente palácio. Quantos que eram escravos naquele lugar gostariam de poder andar sobre aqueles pisos brilhantes daquele palácio? Mas o monarca, o grande Moisés, ele olhava muito para algo muito melhor. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: o nosso querido, amado irmão Paulo escreveu: fixamos os olhos, queridos irmãos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Moisés não queria uma vida transitória. Moisés ele queria algo eterno. É isso que Moisés desejava. Se você for ao Egito hoje, você poderá ficar face a face com os faraós. Você sabia disso? Se hoje você for no Cairo, você vai encontrar lá o Royal Mummies Hall, corretor de múmias. E lá você vai ter a oportunidade de encontrar os faraós mais famosos da história. Eles se encontram lá. Eles estão lá, mumificados, perfeitamente preservados. Lá você terá a oportunidade de conhecer Amenhotep II, Tutmés IV. Você terá a oportunidade de conhecer Hatshepsut. Muitos acreditam que foi ela a princesa. Você terá a oportunidade de conhecer o poderoso Ramsés II. Você já parou para imaginar assim? Nossa, Moisés, se tivesse permanecido no Egito, onde ele estaria? Moisés teria se tornado um faraó, e talvez hoje Moisés estivesse lá entre estes, mumificado. Mas eu quero te fazer uma pergunta: onde que Moisés estava? Moisés encontrou uma pátria. Moisés ele não olhou para o transitório. Moisés ele olhou para o eterno. E eu quero te perguntar: para onde você tem olhado hoje? Será que você tem olhado para o transitório? Será que você tem pensado apenas em conquistar a sua casa? Será que você tem pensado assim: eu quero me casar, eu acho que eu vou ser o homem mais feliz quando eu me casar, quando eu encontrar a mulher da minha vida, quando eu comprar aquele carro que eu sempre olho na internet, né? É ele. Aí eu vou estar então feliz. Querido jovem, talvez você tenha olhado para coisas transitórias dessa vida. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você: queridos, meu querido filho, não há nenhum problema, muito pelo contrário, eu quero que você conquiste. Eu quero que você conquiste o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Eu quero que você conquiste o seu carro. Não há nenhum problema em você ter o seu carro, o carro dos seus sonhos. Não há nenhum problema em você querer conquistar a sua casa. Isso é muito lindo. Mas, querido filho, que isso não seja tudo. Que o seu coração não esteja somente nessas coisas. Que você possa contemplar uma pátria maior. Que os seus olhos possam ir muito mais à frente, muito mais além. Queridos, pela fé, Moisés já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado. E é isso que eu e você devem preferir hoje.
eu e você não podemos aceitar de forma alguma uma promoção que venha nos forçar a quebrar os princípios do nosso Deus, porque Moisés não aceitou isso e hoje está conosco. José não aceitou isso e hoje eu posso dizer claramente para vocês que José está aguardando o grande dia. Eu espero que eu e você tenhamos o mesmo desejo no coração, aguardar este grande dia de Deus. É isso que nós precisamos. Estes grandes homens, eles tomaram a decisão, não ir pelos padrões desta terra, mas eles preferiram seguir os padrões humanos. A vida é muito curta, irmãos, e nós precisamos aproveitar a vida ao máximo. Mas esse aproveitar ao máximo é respeitando as placas. Nós precisamos respeitar as placas. A vida é uma estrada. E se você está vendo lá que Deus colocou 80, não ande a 120. Não ande a 120. Você corre um grande risco de se quebrar, de se machucar. Você corre um grande risco. Eu tenho um amigo meu militar. Eu contei isso para os meus alunos. Este meu amigo mora em São Paulo. Ele tem um filho com cada... Ele tem 5 filhos, um com cada mulher. Hoje, esta pessoa está fazendo um bico para sobreviver. E eu pergunto para você, isso é ser inteligente? Isso é ser sábio? Eu diria que isso é ultrapassar os 80 e ir para 120. Não faça isso. O Senhor é tão sábio que diz, filhinhos, escolha a pessoa com quem você quer passar o restante da sua vida. Isso é perigoso. E muitos de nós avançamos o sinal. Veja, ontem nós paramos na história do Fábio. Vocês se lembram? A história do Fábio. O nosso querido irmão Norberto havia perdido o André, o filho do meio, e agora o nosso querido irmão Norberto estava conversando com o seu filho e de repente não houve mais nada. Eu parei aqui ontem, queridos. Aquele pai desesperado, ele chamou o seu filho William, o filho mais novo, chamou o seu filho William, e eles então desceram as escadas desesperados e falou, vai liga, liga o carro, e saíram então cantando pneu para o apartamento do Fábio. Quando chegaram no apartamento do Fábio, a porta fechada, aquele pai arrebentou aquela porta. E quando arrebentou aquela porta, irmãos, o Fábio estava deitado ao lado daquele telefone. Estava deitado, estava caído ao chão. Aquele pai desesperado agarrou aquele filho em lágrimas, chorando. Agarrou aquele filho em lágrimas, um rapaz forte, alto. E aí então, com a ajuda do filho caçula, pegaram o rapaz, colocaram dentro do carro e saíram para o hospital. Irmãos, aquele pai perdeu o segundo filho. O mesmo diagnóstico: ataque do miocárdio, infarto do miocárdio. Aquele pai não estava acreditando, tentando se recuperar da dor, da perda do primeiro filho. Agora perde o segundo filho dentro do período de 5 meses. Agora fica pai, a mãe e o caçula, o William. A família agora tentando se recuperar dessa grande tragédia, a perda do segundo filho. O tempo passa e o William se apega muito aos pais. E aqueles pais então chamam o filho e diz: você vai fazer todos os exames possíveis. O William começa a fazer uma bateria de exames. Aquele pai não queria jamais perder o seu último filho. E agora, passados cerca de 8 a 9 meses, no máximo, 8 a 9 meses, irmãos queridos, William chega até o pai e diz: pai, gostaria de convidar um amigo para assistir um filme aqui em casa. O senhor deixa? Filho, é seu amigo, não é?
Sim, pai, é um amigo, pessoa chegada, né? Não tem problema, pode. Mas eu vou assistir com vocês, posso? Pode, pai, não tem nenhum problema. E aí então, o William convida esse amigo e vão assistir um filme. E o Sr. Norberto está ali com eles para assistir aquele filme. Irmãos, por volta de umas 11 horas da noite, aquele pai já cansado, o Senhor com mais de seus 65 anos, era a idade do Sr. Norberto. O Sr. Norberto diz: olha, é o seguinte, eu vou descansar, eu vou dormir. Cansado, eu vou dormir, mas vocês podem ficar aí. O Sr. Norberto se retira do sofá e vai para a cama. E aí então, após passado questão de 20 minutos, meia hora no máximo, está ali os dois jovens assistindo. O William coloca a mão no peito e aperta. E o seu colega, o seu amigo, sabendo da tragédia naquela família, olha para o William: William, está tudo bem, William? E o William diz: está tudo bem. Questão de segundos, o William coloca as duas mãos no peito e já começa a apertar. E o William: está tudo bem, William, o que está acontecendo? Sr. Norberto, o menino sai desesperado para o quarto. E quando ele chama aquele pai dá um salto da cama, irmãos. E quando o Sr. Norberto chega na sala, o William já está se contorcendo, irmãos, naquele sofá. E aquele pai desesperado, um rapaz muito grande também, maior dos irmãos, aquele pai agarra aquele filho pelos braços e começa a gritar: não me deixe, filho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, você não faça isso comigo, pelo amor de Deus. E começa a gritar para o rapaz: vai, tira o carro. O Sr. Norberto morava no terceiro andar de um prédio, escadas íngremes. Eles começam com muita dificuldade a descer aquele rapaz, mas aquele rapaz já está largado, irmão, já está largado. E aí então corre para o hospital, mas quando chegam ao hospital, irmãos, após aguardar alguns minutos, infelizmente, o mesmo médico que atendeu os dois filhos, irmãos, aquele médico não sabe como falar com aquele pai. Eu imagino que passou na mente daquele médico: como que eu vou dar a terceira notícia do terceiro filho desse filho? O Sr. Norberto perdeu o terceiro filho. Irmãos, foi eu que escrevi a história do Sr. Norberto. Foi eu que escrevi a história do Sr. Norberto para ir para a revista Adventista, na UCB, na União Central Brasileira, na Associação Paulista. Foi muito doloroso para mim escrever aquela história. Para aqueles que não estavam durante as noites, eu fiquei 15 dias na casa do Sr. Norberto, enquanto ele foi viajar, passar 15 dias fora, tentando se recuperar daquela perca, daquela grande tragédia. Eu fiquei na casa do Sr. Norberto. O Sr. Norberto, ele poderia ter sucumbido. O Sr. Norberto, ele poderia ter caído numa depressão profunda. Mas por que eu estou contando? Por que eu trouxe essa história para vocês? Primeiramente, para dizer para vocês, jovens, que a nossa vida é curta. E que é muito errado eu pensar: eu tenho apenas 15, 18, 25, 30 anos. É muito errado pensar isso. Hoje nós estamos vendo muitos filhos indo primeiro dos pais. Hoje nós estamos vendo nossos pais ficando e muitos jovens indo embora. A vida é muito curta para se dissipar com prazeres terrenos, muitíssimo curta. Nós precisamos saber viver a vida. Nós não podemos deixar a vida nos levar, como diz a música: a vida leva ele. É você quem leva. É você quem determina os seus planos, os seus sonhos e os seus objetivos. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que José fez. Foi isso que Daniel e os seus 3 amigos fizeram. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar além.
A nossa visão, a nossa vista não deve ser a de uma ave simples, não deve ser a de uma galinha, mas deve ser a de uma ave. Nós precisamos enxergar além, nós precisamos enxergar, queridos, o Senhor nos deu essa oportunidade. Eu gostaria que você entendesse isso. E em segundo lugar, eu contei a história para dizer para vocês que o irmão Norberto enfrentou 3 grandes gigantes e esse homem permanece em pé. Amém? Amém. Esse homem permanece em pé. Amém. Muitas vezes vencer o gigante não é conseguir aquilo que eu quero. Não é conseguir aquilo que eu quero porque João Batista teve a sua cabeça dissipada. Muitas vezes vencer o gigante, queridos, não é a maneira como nós entendemos, porque nós achamos que a nossa alegria é aqui e não é. Estávamos discutindo isso na escola sabatina com os jovens. Por que acontecem tragédias? Por que pais perdem filhos, filhos perdem pais? Por que pessoas são acometidas de doenças? Queridos, o Senhor quer deixar claro para nós que a nossa vida não é aqui. O Senhor não quer que nós amemos esta terra, esse planeta, porque nós estamos aqui de passagem. Você pode ter muitas conquistas, não há nenhum problema, mas você precisa entender que aqui é um lugar de dor, de angústia, e isso vai permanecer até a volta de Cristo. Nós precisamos desejar uma pátria melhor, e esta é a Canaã celestial, é a morada celestial, amém? Eu gostaria de encerrar dessa maneira, que você entendesse que nós precisamos desejar os métodos e os padrões de Deus, e não os padrões desta terra. Neste momento, nós ouviremos uma música, nós teremos agora uma mensagem musical, e eu gostaria de fazer um convite para você. Por favor, se você não estiver decidido a seguir os padrões de Cristo que Deus estabeleceu, se você é aquela pessoa que está decidida a seguir os padrões do mundo para alcançar o topo nesta terra, se você é o tipo de pessoa que está decidido talvez ir para a sepultura, mas não ter a oportunidade de ressuscitar naquele grande dia, no dia de Deus, por favor, não se levante, mas enquanto a música estiver cantando, se os seus padrões forem de Deus, e se você for do tipo que está decidido a seguir o Mestre, ainda tem que se abnegar de muitas coisas, da comodidade, do conforto dessa terra. Se você é daquele que enxerga além e quer uma pátria melhor, enquanto você ouve a música que será cantada, você então pode ficar em pé. Enquanto a música será cantada, ao final você então pode se colocar em pé, porque você de fato está decidido a ouvir a voz de Deus. Amém. Amém. Nós
Participar juntos deste momento, né? Daqui a pouquinho. Aproveite o momento que nós precisamos estar de fato bem próximos, né? Precisamos estar como em família. Então aproveite este momento, essa oração. Aproveite este momento para falar com Deus. E eu gostaria que você refletisse sozinho por alguns segundos. Pense um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, decisões, e logo após eu estarei então orando junto com Deus. Querido Deus, misericordioso Pai, é muito bom, Senhor, o silêncio, porque nós podemos ouvir melhor a Tua voz. Conseguimos entender porque o Senhor diz que aqueles que te buscam pelas madrugadas te acham. Conseguimos entender isso. Nesse dia, Senhor, nós estamos felizes, nós nos alegramos, a Deus, porque a Tua palavra é sabedoria. Nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor preparou uma pátria, uma terra que está além de nós. Amém, Jesus. Algo, ó Deus, que nunca chegou ao coração do homem. Algo que os olhos nunca viram. E é para lá que queremos ir, Senhor. Por favor, Pai, não deixe que o nosso coração venha se apegar com as coisas dessa terra. Possamos, ó Deus, aproveitar com sabedoria, com inteligência, aquilo que o Senhor deixou para nós aqui, porque nós somos mordomos. Mordomos porque a terra é tua.
tudo que há aqui para decidir. Abençoe-nos, a Deus, hoje, Pai, ao participar juntos deste momento de comunhão, que o Senhor, ó Deus, possa nos acompanhar durante toda essa liturgia, todo este processo. E que hoje, ó Deus, o Teu nome possa ser glorificado na vida dos Teus irmãos. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.